perguntam: como é que, pastor, você conseguiu ganhar 2 carros de presente de Deus se você não tem salário? Porque Deus, Ele é fiel para quem é fiel com Ele. Por isso que nós precisamos verdadeiramente ser fiel. Os irmãos que não têm Bíblia, tem Bíblia lá em cima. Tem Bíblia lá, irmão? Tem Bíblia lá, Jaconice? Aleluia, Jesus. Quem achou diz amém. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, ó Deus da glória. Todos acharam? Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. Os irmãos que não têm Bíblia, você chega um pouquinho ali perto do irmão. Ó, tem uma Bíblia aqui, irmão Roberto. Tem uma Bíblia aqui, alcança ali para os irmãos ali. Aleluia, Jesus. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. A palavra de Deus, aleluia, Jesus, ela nos instrui nessa noite, aleluia, Jesus, a respeito, aleluia, da obediência, os benefícios da obediência. E diz assim a palavra de Deus: será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor o vosso Deus, de todo, aleluia, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei chuva da vossa terra, e o seu tempo, e o temporão, e a chuva seródia, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso mosto, e o vosso azeite, e darei erva ao teu campo, e aos teus animais, e comerás, a fartar-se-ás. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vós desvieis servindo a outros deuses, e vós inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenderá contra você, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra do seu fruto. Cedo perecereis, dará boa terra do Senhor vos dá. Pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai aos sinais da vossa mão, para que estejais por testeiros entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando deles, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, escrevendo-te e nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Soberano eterno Deus, Pai querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, em mais uma noite, Pai querido, Espírito Santo, clamando, Senhor, a graça, o poder, a tua misericórdia. Hoje, Pai querido, é domingo, é culto da família, Senhor. Hoje, Senhor Deus querido, Espírito Santo, é Santa Ceia, e nós sabemos, Pai, o Senhor é um Deus fiel, um Deus grandioso, um Deus do sobrenatural. Pai, nos ajuda e nos fortalece, assim eu te peço, em nome de Jesus. Bate a salva de palma e toma teu assento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala nessa noite a respeito dos benefícios da obediência. E quando ela diz no versículo 13: será que dignamente obedeceres os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor o vosso Deus, e de servi-lo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Quando o Senhor, eu e você, nós viemos para o Senhor, quando nós descemos as águas batismais, quando nós pedimos para o Senhor para que Ele nos aceitasse, aleluia, Jesus, como único, aleluia, que Ele nos guardasse, nós fizemos um voto que Ele seria o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. E muitas das vezes, irmãos, é esquecido este voto, muitas das vezes é esquecido diante de Deus. Muitos se batizam por obrigação, muitos se batizam porque querem alguma coisa, querem levar vantagem em alguma coisa, mas nem todos, aleluia, Jesus. Por isso que muitos não conseguem se manter diante desta palavra. E ela disse: se diligentemente se obedecer esta palavra, se você for obediente diante de Deus, então está aí, irmão. Se você não obedecer a Deus, se você não andar com o Senhor, não tem como, aleluia, Jesus, o Senhor te abençoar. Não tem como, aleluia, Jesus, o Senhor ouvir as tuas orações. Não tem como o Senhor, aleluia, abrir portas para você. Por isso que é tanta luta, tanta provação. Ontem estive ali numa visita e orava com os irmãos e falava para eles à noite. E eles falavam: pastor, mas quanta luta, mas quantas, aleluia, Jesus, quantas dificuldades, quantas batalhas. Aí eu perguntei para ele: cadê os talentos que o Senhor te deu?
o Senhor te dá sonho, o Senhor te dá visão, o Senhor revela para você oculto, escondido, e você acha bonito contar o que o Senhor fez até hoje, mas você está fora dos caminhos do Senhor. Como é que o Senhor vai te honrar? E muitas das vezes, aleluia Jesus, as pessoas olham como eu olho para o irmão Mauro, e de repente eu digo, não, mas eu estou na prova, eu vou lá que o irmão Mauro vai orar por mim. Mas não é assim que funciona, querido. Mateus 6,6, ele diz que você tem que fechar a porta do teu quarto e confessar, orar ao Senhor teu Deus. Você tem que pedir para Deus, e para você pedir algo para Deus, você precisa estar, minha irmã, dentro desta palavra. Você tem que estar diligentemente obedecendo esta palavra, os mandamentos do Senhor. Ai, pastor, mas é tão complicado. É mesmo, meu querido, é mesmo, minha querida, obedecer a Deus. Só que eu te falo uma coisa: sem Deus você não vai para lugar nenhum. Se você não obedecer essa palavra, você não vai a lugar nenhum. Eu estou 14 anos nesta caminhada. Esses dias fez 5 anos que eu estou aqui pregando nessa cidade. E quantos que eu preguei, quantos e quantos que eu ensinei que continuam desviados. Pessoas que não obedeceram, que não querem esta palavra, irmão. Mas a Bíblia diz, aleluia Jesus, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós podemos até levar um cavalo até a beira do rio, mas se ele não quiser beber água, ele não vai beber, irmão. É assim que funciona. Então nós vamos ensinando, só que assim, o nosso Deus. Hoje eu ouvi uma pregação na hora do almoço, o Espírito Santo, ele falava, não entristeçai o Espírito Santo, o Consolador, o que está contigo. E quantas pessoas pela rebeldia, pela desobediência, porque só conta a luta deles, só conta a prova deles, nunca conseguem olhar para esta palavra e ver que é necessário ser provado, é necessário você passar luta, é necessário você abrir mão de você mesmo para servir Jesus. Mas se não é isso que te interessa, se não é você servir afinco Jesus, em espírito e verdade, se não é você andar com o Senhor, você se abster de um monte de coisas que você quer. Mas não é isso que o ser humano tem feito. O ser humano ele tem que colocado diante de Deus, mas ele não tem deixado Deus falar. Ele tem colocado diante de Deus as suas necessidades. Eles têm colocado diante de Deus as suas coisas, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito. Ele não tem, aleluia Jesus, ouvido o que Deus falou. Eu canso de dizer nesse altar, irmãos, que se Deus aparecesse aqui agora e falasse, larga tudo e vai para a África, e lá você vai comer rato, lá você vai comer casca de mandioca, lá você vai comer folha de abóbora, vai comer folha de mandioca e folha de batata doce. Jesus perdia todos os discípulos, porque eles não querem passar luta. As pessoas querem hoje em dia posar, irmão. As pessoas querem ser uma coisa, mas elas querem que chegue pronta. Ninguém quer, aleluia Jesus, pegar uma foice e abrir uma picada. Porque esta palavra ela nos diz assim, o vosso coração, a parte B, e servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e então darei chuva à vossa terra e o seu tempo, em tempo por. O Senhor diz que se eu e você servirmos, Ele dará chuva. Agora pergunta, quantas bênçãos têm chegado na tua vida? Quantas portas têm se aberto na tua vida? Eu tenho muitos irmãos aqui que eu posso dizer, nesses 5 anos, 7, 10 anos que eu conheço, que não chegou nada. Não chegou nada. Por quê? Porque não houve obediência, não houve uma caminhada sincera. Sempre houve uma caminhada de interesse diante de Deus. Sempre houve uma caminhada de barganha, e nós sabemos que o nosso Deus não é Deus de barganha. Enquanto você puder me dar alguma coisa, você é amigo, eu quero você bem. A hora que eu te exortar, a hora que você vir falar alguma coisa, você já não me serve mais, mas daí você já me ajudou. É assim, é pelo interesse, não é por, aleluia Jesus, uma caminhada. Porque a caminhada com Cristo é uma caminhada, aleluia Jesus, de dificuldade. Mas esta palavra aqui, ela faz mal para quem não quer andar com Cristo. Porque a primeira coisa que Jesus exige de mim, de você, irmão Mauro, Diácono Jimenez, é obediência. Não importa, é obediência. Senão a Bíblia não estava escrito que é impossível agradar a Deus sem obediência.
Agora imagine, eu sou pastor, presidente desse ministério. Aí eu coloco o evangelista Gelson na frente desse trabalho. Ele não me obedece. O que acontece? Pronto, gera um espírito de rebeldia. E esse espírito de rebeldia passa. É isso que acontece, irmão. Então é muito sério o mundo espiritual. Só que as pessoas, como estão acostumadas e vivem na carnalidade, eles não conhecem o mundo espiritual. O máximo que conhece, como disse o evangelista Gelson, as pessoas passam, meu irmão, a ter demônios de estimação. As pessoas começam a cultivar demônios. E aí é mais fácil ouvir a voz do diabo do que a voz de Deus. É mais fácil, aleluia, Jesus rejeitar a esposa. É mais fácil, aleluia, Jesus brigar com o vizinho. É mais fácil isso e aquilo do que ouvir a voz do Espírito Santo. E ontem, durante uma visita, eu falava para o irmão, chega a ponto da pessoa tentar distorcer a Bíblia, irmão, distorcer versículo. Isso é um sinal claro que não quer compromisso com Deus. Começar a questionar, a Bíblia está escrito aqui que há coisas aqui que não compete a mim e a você saber. E ela diz que aquele que por retirar algo deste livro, uma vírgula, um tio, as pragas deste livro o seguirão. Está escrito nesta palavra. Ah, mas isso não dá, pastor. Dá sim, está escrito aqui. Então muitas das coisas nós precisamos verdadeiramente, irmão. Olha o que diz a parte B do 14: para que recolhais o vosso cereal e o vosso mosto e o vosso azeite. Cereal, trigo, mosto, vinho e o azeite. Lembra da viúva? Azeite é sinal de prosperidade, querido. Ele diz que para mim e para você recebermos o azeite, para nós termos, precisa ter obediência. Eu não preciso gostar do irmão Gelson para obedecer a ele. Eu não preciso gostar dele. Eu tenho que respeitar a unção de Deus que está na vida dele como evangelista. É assim que funciona. Só que aqui nessa cidade, nesse lugar, não é isso que impera. Por isso tantos demoniados, tantos desviados. Por isso, irmão. Então muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender. Ao 13 diz: e darei erva do teu campo e dos teus animais, e comerás e farteás. Terá tanto que vai se fartar, chegará a dar. As pessoas dizem: ah, pastor, mas daí você tinha que pregar mais prosperidade. Não se cumpre, irmão, profecia e prosperidade em quem está com a vida torta. Não tem como. A pessoa já acostumou a viver com as migalhas que caem da vida, da mesa do dono. Não se cumpre, porque daí ganha aqui, perde aqui, ganha aqui, perde aqui. É assim, porque não tem a firmeza. Como eu vi hoje um homem dando testemunho dizendo que o inimigo estava dando tudo para ele, Land Rover, BMW, tudo, só que ele dá e pega de volta, porque não é. Agora as coisas que vêm do Senhor, elas são sólidas. As coisas que vêm do Senhor, elas são verdadeiras. As coisas que vêm do Senhor, elas perduram na tua vida. E nós começamos de tudo, querido. Nós começamos de tudo desde casamento. Porque quando se casa, quando você arruma uma esposa, quando você arruma um esposo, o qual não foi designado por Deus, tem que se pagar o preço para esse homem, para esta mulher se consertar. Agora, se nenhum dos dois se opor a pagar esse preço, não vai haver conserto. Porque aí o Espírito Santo não tem lugar para trabalhar nesta vida. Só que as pessoas não querem esta conversa que eu estou tendo com vocês nessa pregação, porque é uma conversa muito chata, é uma conversa que requer conserto, é uma conversa que te cutuca, é uma conversa que te incomoda, porque, pastor, está dando nos meus dedos. Se está dando nos teus dedos é porque você está errado, querido, diante desta palavra, porque eu estou pregando esta palavra aqui. E muitos só pensam em encher a igreja, só pensam nisso e naquilo. E a Bíblia que diz: onde tiver 2 ou mais em meu nome. Mas daí se eu for embora, senão... Viu, olha, ali é a porta. Deus, ele não precisa, se ele quiser ele faz. Ele continua sendo Deus, comigo, semigo, com você ou sem você, ele continua sendo Deus. Eu sei disso porque eu caminho há 14 anos confiando em Deus, e não me desviei um dia da presença de Deus. Fiquei triste, chorei,
caí, me rebelei, mas me consertei com o Senhor e levantei, enxuguei as lágrimas e o ranho e continuei caminhando. Agora eu vejo os crentes não fazem mais isso. Com Jesus não tem travesseirinho de pena, querido. Jacó fez um travesseiro de pedra. Que Bíblia que estão lendo? Jacó foi para o deserto. Ontem eu pregava por irmão a respeito, que ele disse que Deus chegou para ele e falou: vou mudar teu nome, eu vou te chamar de Jacó. Contou todo faceiro, alegre. Eu esperei ele se alegrar naquilo. Quando ele terminou de se alegrar, eu falei: pois é. Só que quando Jacó estava indo, que ele viu os anjos subindo e descendo a escada, quando ele fez aquele altar, evangelista Daniel, quando ele encostou a cabeça, ele falou: Senhor, se o Senhor me levar e me abençoar, né, eu darei. Ele fez um voto com Deus. Só que ele não gostou da parte que Jacó teve que voltar e se encontrar, lutar com Deus no vale de Jaboque, porque tem um concerto para fazer. Ele tinha um concerto para fazer com Deus e tinha um concerto para fazer com Esaú, com o irmão dele. Muitos só querem ir e ser abençoado, não querem voltar, dona Diva, e fazer concerto. Muitos não querem, aleluia, Jesus, pagar o preço. E não tem como, Senhor. Por isso que eu digo para você, tem muitas coisas que o Senhor precisa trabalhar na nossa vida. E vai trabalhando dia após dia, mas Ele só vai trabalhar se você se dispor a ser tratada por Deus. Se você não quiser ser tratada: ai pastor, eu queria tanto que Deus tratasse com meu marido. Então se posiciona. Se posiciona, que o Senhor quebra, mói. Se tiver que colocar numa UTI, numa CTI, para ele sair de lá convertido, sai. Mas esse é o Deus o qual você aceitou, você se batizou e falou que seria fiel para Ele. Esse é o Deus verdadeiro. Não é um Deus que está numa parede pregado. Não é um Deus que você acha que Ele faz as tuas vontades, faz os teus fetiches, faz os teus querer, Ele atende as tuas manhas. Eu aprendi com o meu pastor, fazia manha, ele disse: fica lá fazendo manha, fica fazendo pirraça. Eu aprendi com o meu pastor isso, querido. Eu estou aplicando hoje o que eu aprendi para mim caminhar 14 anos diante de Deus. Agora, se não serve, eu não posso fazer nada, querido. Eu mudar esta palavra, mudar o que o Senhor colocou, o ministério na minha vida, a unção que Deus derramou sobre a minha vida, mudar a caminhada para agradar, eu não vou agradar ninguém. Eu não vou agradar ninguém, querido. Eu fui na casa do irmão e da irmã ali, pergunta se eu cheguei lá e fiquei com conversinha fiada. Eu pensei até que chegou uma hora que ele ia me atropelar da casa dele, que estava meio pegado. Mas eu não tenho compromisso com ele, eu tenho compromisso com Deus. Ele pediu ajuda, eu fui lá para ajudar, querido. Mas o ajudar quer você corrigir, porque eu não ia sentar lá com ele, abraçar e dizer: ai não, fica tranquilo que Deus vai. Não, você tem que mudar de vida, você tem que se consertar, você tem que reconciliar, você tem que vir para o Senhor. É assim, querido, é a realidade, é a verdade, irmão Chayan. Essa é a verdade, querido. Não adianta eu falar para você que vai ser benção, que vai o quê? Porque tudo que nós pegamos e fazemos diante e fora da presença do Senhor, nós podemos achar que está indo tudo bem, mas não está indo tudo bem, querido. Porque senão aquela passagem que diz que tudo que você junta num saquetel furado, se junta saquetel furado, o que quer dizer isso? Não tem uma frase, não tem um versículo nesta palavra que seja mentira. Se você desacreditar de algo nesta palavra, é porque você não tem Jesus, você não quer Jesus. Então quando o Senhor começa, aleluia, a falar para mim e para você, 16, guardai-vos no vosso coração, e não se engane, se vos desviando a outros deuses, e vos inclineis para ele, perante eles. Porque daí qualquer coisa, uma casa nova, um carro novo, isso, aquilo, uma mansão, um avião, alguma coisa. Não, querido, não. Foi Deus que te deu. Preserve, guarde, cuide, limpe, trate bem. Agradeça a Deus todo dia pelo que Ele te deu, mas seja fiel no ministério qual Ele colocou sobre a tua vida, para que você vá bem todos os dias da tua vida. É isso, porque eu e você precisamos ser grato. Uma coisa que falta muito aqui, irmão, nessa região, falta muito. Falta muito espírito, Deus ternar um espírito de gratidão. Por isso que a Bíblia foi tão sucinta e tão pequeno, aquele versículo que diz que se você der um copo d'água, por isso que o Senhor pediu tão pouco, para os ternar um espírito de gratidão.
para que eu e você possamos, aleluia, compreender que nós precisamos caminhar diante de Deus, independente das circunstâncias, gostando ou não, querendo ou não, nos agradando ou não, nós precisamos caminhar diante de Deus. E o 17 diz assim, a ira do Senhor se acenderá contra vós e feche, olha só, irmão, olha o que acontece. A ira do Senhor se acenderá contra vós e feche-lhe os céus e não haja água e terra e não dê do seu fruto cedo, perecereis na boa terra que o Senhor vos dá. Ele diz, olha, se não tiver obediência vai perecer, está escrito aqui, vai fechar os céus, não vai haver chuva. Ah, pastor, mas às vezes eu vejo a fazenda lá do ímpio, ele colhe tanto, tudo. O Senhor, ele é justo, chove tanto na vida do ímpio quanto na do justo. Só que quando o ímpio está na impiedade, ele já está lá porque ele é ímpio. Aí eu e você não. Nós estamos na presença de Deus e essa palavra se cumpre na nossa vida. Que se cerra o céu, não há chuva, seródia, não há chuva para crescimento, não há chuva para alegria, não há chuva para que venha prosperidade sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. E ele disse, além de adorar os outros deuses, ele diz, não dará frutos e perecereis na terra que o Senhor vos deu, vos dá. Imagina, irmão, você perecer num lugar, aleluia, Jesus, dentro da sua casa, porque simplesmente você só não quer obedecer a Deus, simplesmente você não quer servir Deus em espírito e verdade, simplesmente você não quer andar nos caminhos porque é sofrido, porque te cutuco, porque te aperto, por isso que está assim do jeito que está, querido. Se você quiser um evangelho de massagem, daí não é com Deus, o inimigo das nossas almas que massageia, fala, diz, é isso mesmo, faça isso, é isso mesmo. E quando se vira e pergunta, ele diz, eu sou Satanás, por isso que ele fala, não precisa obedecer essa Bíblia, para quê? Hoje eu ouvi o feiticeiro falar, vocês crente, ficam andando aí de Celtinha, e não sei, ó eu de Land Rover, ó eu, quer andar de Land Rover na terra, porque eles acham que não tem, trabalha para Satanás e acham que não tem inferno. Mas vai ver se não é um crente desviado, vai ver se não é uma pessoa que outra hora ouviu a palavra de Deus, outra hora viu o Espírito Santo falar, outra hora, aleluia, Jesus, o Senhor tocou no coração e disse, caminha. E eu sempre digo uma coisa, irmão, da mesma forma que o Espírito Santo, da mesma forma que Deus não faz acepção de ninguém, eu também não. Da mesma forma que eu trato a irmã Natanaína, eu trato a irmã Andréia. Da mesma forma que eu trato o diácono Ribeiro, eu trato o evangelista Daniel. Não tem acepção não, filho. Não tem acepção. Porque quem vai nos ensinar a caminhar é o Senhor dentro desta palavra. E quando o Senhor continua nos dizendo, 18, e pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-vos por sinal do vossa mão, para que não estejais por testeiras entre os vossos olhos. Ele diz, olha, ata no teu coração, guarda esta palavra, não deixa se apartar de você. Essa palavra aqui, ela jamais vai mentir para você. Eu falava para o irmão ontem, irmão, se você não tiver o discernimento do Espírito, se você não orar, se o Senhor não falar com você nesta palavra aqui, não adianta você falar que Deus fez isso, fez aquilo outro. Se você não tem obediência para assumir teu ministério, não adianta, você pode abrir a Bíblia 10, 15, 50 vezes por dia, ela continua sendo só um livro para você, porque ela não tem discernimento, não tem interpretação do Espírito Santo. É muito sério isso, querido. Eu estou desviado, mas eu leio a Bíblia. Eu estou desviado, mas tá bom. Corta teu braço e joga ali no solão de 30 graus de manhã, e de tarde vai ver como é que está podre. Porque é assim que funciona. Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, e eu e você somos membro. E membro separado do corpo é membro que está apodrecendo. É a grande verdade, querido. Esta é a palavra da vida eterna. Essa palavra que vai levar você para o céu. Você gostando de mim ou não, você gostando do jeito que eu prego e falo ou não, essa é a palavra. Agora, se você acha que eu não sou adequado,
né? Como diz sempre o evangelista Daniel, que as pessoas andam por aí procurando quem pregue, né? Para agradar eles, né? Para agradar o ego, para alisar e dizer, ai, não, querido, essa é a palavra aqui. Essa é a palavra. Eles procuram doutores segundo a sua concupiscência, segundo os seus desejos. Mas esse não é o meu caso. Porque para mim, não sei para vocês, para mim 14 anos custa caro. Minha caminhada custa caro. E eu não fiz esta caminhada um dia na igreja, um dia em rebeldia, um dia na igreja, um dia desviado. Eu não fiz essa caminhada assim. Eu fiz essa caminhada debaixo de choro, de lágrima, pagando o preço. Não é o tempo de crente que conta, é a tua obediência dentro do tempo que você andou na presença de Deus. Por isso que muitas pessoas precisam aprender e ler Bíblia e obedecer a Bíblia. E a Bíblia continua nos dizendo, 19, ensinai-vos os vossos filhos, falando deles, assentando-te na tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ensina, Provérbios diz, o teu filho ao caminho que se deve andar. Agora, uma casa que tem rebeldia, os filhos vão ser rebeldes. Uma casa que tem contenda, os filhos vão ser contendeiros. Uma casa que tem pai que furta, vão ser ladrões. Uma casa que tem pais mentirosos, eles vão ser mentirosos. Uma casa, aleluia, Jesus, que eles cresceram vendo briga. Que tipo de crente que vai se formar, irmão? Que tipo de situação que essas crianças, esses jovens adolescentes, aí quando você olha para o lado, você vê meninas de 15, 16, 17 anos carregando 1, 2 filhos no braço. Por quê? Sendo que Deus, Ele é provedor, Ele nos avisa, Ele dá sonho, Ele mostra que demônio está rondando a casa, que está isso e está aquilo. Mas não, as pessoas não se atentam nisso, elas não se atentam na palavra, elas não se atentam no que está acontecendo. E quando o Senhor continua nos dizendo aqui, Ele diz assim, olha, prega debaixo dos umbrais, deitando e levantando, ensina teu filho. Ah, pastor, mas é difícil e tudo. Mas você nunca leu esta Bíblia? Você nunca andou nesta palavra? Você não consegue entender que não tem vida eterna, não tem salvação? Ah, mas isso não me interessa, pastor. Ah, mas daí então pode ir para o bailão, daí pode ir lá para o Estrela, ficar tranquilo. Porque não tem como, querido, servir 2 senhores. Não tem como. Ou serve a Deus ou não serve. É assim e ponto. E o 20 diz assim, escreve e nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Sabe o que é escrever nos umbrais da tua porta? É as pessoas olhar na tua casa e ver prosperidade, ver chegando e dizer, olha, são crentes, olha que bênção. Então os filhos estão abençoados, são crentes, têm prosperado. Aí eu creio, a pessoa olha para a tua casa, vê só miséria, miséria espiritual, miséria na família, miséria nos filhos, miséria isso, aquilo. Como é que ele vai dizer, olha lá os crentes? Daí que o diabo tirou esse jardão na boca daquele homem, dizendo que Deus só dá migalha, só dá coisa. Por quê? Não é culpa de Deus, querido. Deus quer o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Só que para isso eu e você precisamos obedecer ao Senhor. Para isso eu e você precisamos andar diante do Senhor, chorando, gemendo, se arrastando, caindo e levantando. Precisamos andar diante do Senhor. Ontem, por isso que eu digo para você, o conceito de crente está cada dia mais podre. Ontem eu publiquei uma palavra na minha página do Facebook, e a irmã com uma palavra tremenda, uma fariseu lá de Blumenau. Eu não vi, irmão, eu ouvi o que ela estava pregando. Eu prestei atenção na palavra. Sabe o que ela viu? Diz que a mulher estava com uma unha desse tamanho assim. A palavra é tremenda, está lá no meu Face, quem quiser ver pode ver lá. Tremenda. Mas ela foi olhar as unhas da mulher. Daí eu falei, viu, minha irmã, era bom nós se atermos na palavra que ela está pregando, porque nós fomos chamados para observadores e não juízes, porque está cheio de juiz. Agora servo não tem nenhum. Está cheio de acusadores, mas servos não tem. Pegou e apagou o comentário dela e sumiu, porque sabia que estava errado. Se o irmão Roberto pregar, eu sempre digo uma coisa: você tem que respeitar, irmão, as pessoas. Se eu achar que o irmão Roberto é melhor que ele, daí já Deus não está em mim.
Se eu achar que eu sou melhor que ele ou que ele, Deus já não está mais em mim. Eu fui pregar em igrejas, irmão, igrejas que tem 600, 700 igrejas. E o vice-presidente, contei até por irmão Mauro isso, né? O vice-presidente da igreja me convidaram para o congresso e eu fui lá pregar. E ele chegou e falou: pastor, irmão, eu era diácono. Ele falou: diácono, eu vou ali no escritório, vou ali pregar um papel ali, mas vou sentar ali com os pastores para ouvir você pregar. O nome disso é respeito. É você respeitar o ministério dos outros. O nome disso é respeito. Se for a irmãzinha Rebeca, ou se for o irmão, não importa quem for. Por isso que eu digo. Então tem coisas, irmãos, podem ater e achar que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo e está notando. Por isso que eu digo, se coloca diante de Deus, se coloca na presença do Senhor. E a Bíblia diz no 21, para nós encerrarmos, porque hoje é a Santa Ceia do Senhor, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra. Olha aí o que fala esse versículo, que para os dias nossos se multiplicarem e os dias dos nossos filhos, nós precisamos ter obediência diante do Senhor. Venha a prosperidade, venha a chuva seródia, venha a obediência, para que os dias, tá bom para mim e para você, né? Minhas filhas estão lá, crescidas, casadas, teus estão aí, tudo com saúde. Agora pensa naquele pai que está lá no Pequeno Príncipe lá, tem mais de 700 UTI neonatal, os pais chorando de joelho. Quantos daqueles que eu fui orar e são crentes desviados? Pense naquele pai lá e diga para o Senhor: ô Senhor, eu não tenho sido fiel contigo, eu quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito. Pense nisso, irmão, porque quando a gente não pensa na dor dos outros, a pessoa está lá sofrendo, é sinal que a soberba, o orgulho está sobre a vida. Mas não esqueça nunca, o Senhor vai fazer você, Ele não tem prazer na morte, mas eu e você precisamos sofrer na presença dEle, para que a casca caia, para que se revele o verdadeiro crente, para que saia todo engano, para que saia toda mentira. Então não adianta você querer que Deus te trate ao pão de ló, que isso não existe. Eu digo para você em nome de Jesus, o Senhor ama desde do menor até o maior, o mendigo, a prostituta, o homossexual. O Senhor ama todos. O Senhor abomina a prática que eles vivem. Então para isso, querido, o Senhor nos chama para isso. Ele diz: olha, e o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhe, como nos dias, aleluia, dias dos seus sobre a terra. Ele falou: olha, o Senhor prometeu para mim e para você que nós seríamos bem-aventurados, que nós seríamos felizes. Só que gente feliz chora, gente feliz sofre, gente feliz fica frustrado, gente feliz, aleluia, Jesus bem-aventurado, tem que passar provações. Por isso que o Senhor nos chama de bem-aventurado, porque nós precisamos, irmão, dia após dia ser tratado. Todo dia que o Senhor tenta tratar com você e você dá um passo para trás, você vai atrasando o teu ministério dia após dia. Porque esta palavra aqui está falando que não vai haver chuva seródia. O pastor Roberto está me amaldiçoando. Não lê Bíblia, né? Não lê Bíblia, é triste, homem. É triste. Não vem chuva seródia, não vem bênção. Teus filhos não são, aleluia, Jesus abençoado, está dizendo a palavra, que para que eles vivam bem nessa terra, você precisa ser rocha, como disse o irmão Chayão. Fiz a minha casa em cima de uma rocha. Falei: ô, glória a Deus, irmão. Fui olhar para ver se era verdade, e era mesmo. Está lá em cima de uma rocha a casa. Agora é só manter ela em cima da rocha. Fica firme na presença do Senhor. É assim, querido. Não tem nada de porque é difícil. Não é difícil. E eu vou continuar dizendo: difícil é eu e você dormir aqui, e quando nós acordarmos, está lá o bichão dizendo: seja bem-vindo, porque lá você fez o que eu sempre quis. Então eu digo para você em nome de Jesus, eu sei que você é homem e mulher de Deus, eu sei que Deus tem um chamado na tua vida, eu sei que Deus quer mudar o teu cativeiro, eu sei que Deus tem bênção, tem cura, tem vitória. Só que tem que haver sofrimento, e o sofrimento traz a obediência, e se não haver obediência, não tem vitória. E se não haver vitória, há frustração, e há incômodo,
há desvio, há tudo. Amém? E que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao teu coração. E leia esta palavra em casa, irmão. Pegue ela e sente lá e diga: eu vou esmiuçar essa palavra. Deuteronômio 11, 13, que o pastor pregou lá, porque eu quero ver se está tudo aqui mesmo que ele falou. Pode ler lá. Leia na tua casa, dobra o teu joelho, fale com Deus e veja o que Deus vai falar e vai continuar falando ao teu coração sobre isso. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus e as palmas bem fortes para Jesus. Aleluia, Deus.